Da mesma maneira que um anunciante não manteria um anúncio que não vendesse, também quando nós trabalhamos um tema social, não faria sentido mantê-lo se ele não tivesse trazendo um resultado concreto. Classicamente, merchandising é promoção de produto em ponto de venda. No Brasil, o termo merchandising se consagrou com a venda de espaço publicitário dentro de conteúdos, de novelas ou de filmes principalmente, e de programas de televisão de uma maneira geral. Então, entende-se o merchandising, nesse caso, como a utilização dos espaços programáticos para a comercialização de produtos. Quando nós vimos isso ser uma tendência bastante consolidada, nós achamos que poderíamos mudar o produto, ao invés de um produto comercial, um produto social, e aplicarmos os mesmos conceitos para o que na época nós conceituamos como merchandising social, promoção de produtos sociais dentro da programação, principalmente da televisão. Na televisão se privilegiou a novela. Por quê? Porque a novela tem aproximadamente, na Rede Globo, umas 4, 5 horas, pelo menos, diária. E a própria forma com que a novela se desenvolve, sendo uma obra aberta, com uma ampla interação dos telespectadores, facilitava se programar que uma determinada situação viesse a tratar uma questão social. Por exemplo, em um drama da novela pode ser a necessidade de uma doação de um órgão, de uma transfusão de sangue, né? Então, não é difícil você incluir essas questões dentro da trama, mostrando para a população de uma maneira geral quais são os caminhos que ela deve seguir para ter solução para aquelas questões. Quer dizer, é o uso do entretenimento com finalidades educativas. A isso nós chamamos de Entertainment Education. Tá? Quer dizer, é você ter um produto de entretenimento, mas que tenha conteúdos educativos. O termo merchandising social surgiu, portanto, da observação de que era possível se utilizar a estrutura das telenovelas para a promoção de causas sociais. E começamos a fazer isso junto com a TV Globo, tivemos o apoio deles desde o início e hoje, mais recentemente, nos últimos 10 anos, por exemplo, que esse trabalho já tem mais de 20 anos, transformou-se numa política oficial da emissora, com uma coordenação específica voltada para isso, com gerentes especificamente designados para atuar nessa linha. E claro que há que se louvar também o esforço dos autores, que foram compreendendo que, como eles relacionavam muito a novela com o cotidiano, com a realidade, então era possível, por iniciativa deles mesmos, estar buscando que essas novelas tratassem dos temas mais comuns presentes na sociedade brasileira. E esses temas, evidentemente, têm um corte com a área social muito grande. O nosso desafio inicial era criar um sistema de comunicação que pudesse dar protagonismo à mulher na introdução de inovações sociais. Isso precedeu o trabalho com a Globo, precedeu o trabalho de merchandising social, enfim. A ideia é quem introduz modificações, transformações na sociedade, fundamentalmente a mulher. Como trazer essa mulher para o protagonismo disso? Então, estudando qual era a maneira de atingir o maior número de mulheres, constatamos que a televisão estava chegando a todas as casas brasileiras. Pela primeira vez, no censo de 90, o número de aparelhos de televisão dentro das residências superou o número de fogões e o número de rádios. Então, esse dado para nós foi um dado muito importante, ou seja, temos que usar a televisão. Uma mulher respondeu de uma forma bastante clara o que significava para ela a televisão a um recenseador. Quando o recenseador perguntou por que ela tinha uma televisão e não uma geladeira, ela respondeu, porque eu nunca tenho comida para o dia seguinte, a geladeira não me faz falta, que é para guardar o que sobra, e a comida nunca sobra. E a televisão tem o meu futuro, a televisão tem os meus sonhos, a geladeira é o meu presente que eu quero mudar.
Tá? Enquanto a televisão é aquilo que eu posso ser, é aquilo que meus filhos podem ser. Então ela tem os sonhos, ela é fundamental para mim. A geladeira não é fundamental para mim. Então, a partir de insights como esse, nós vimos que era preciso envolver a televisão de uma forma mais contundente. Da mesma maneira que um anunciante não manteria um anúncio que não vendesse, também quando nós trabalhamos um tema social, não faria sentido mantê-lo se ele não tivesse trazendo um resultado concreto. Então, temos diversos exemplos. Na hora que se promoveu, por exemplo, a doação de medula óssea, o número que vinha em 20, 30 doações mensais chegou a 800, 900, a partir da motivação gerada pela novela. Quando a novela acaba, esse número diminui, é verdade, mas ele não volta ao patamar que era. Ele vai se estabilizar, por exemplo, em 300, 400, ou seja, 20 vezes mais o que era antes de ter acontecido. Um exemplo muito concreto recente, quando nós trabalhamos Páginas da Vida. Páginas da Vida trabalhou a questão do planejamento familiar, o incentivo ao planejamento familiar, a saúde sexual e reprodutiva e a inclusão de pessoas com síndrome de Down. O número de crianças com síndrome de Down que procuravam uma escola regular era muito pequeno. E a legislação brasileira, o Ministério da Educação, baixou uma norma dizendo que a educação deveria ser inclusiva, que a escola deveria estar preparada para receber uma pessoa com síndrome de Down e com outras necessidades especiais. Mais especificamente, nós pesquisamos com a Federação Brasileira de Síndrome de Down o que aconteceu com a exibição da novela. Então, primeiro, ampliou-se a discussão, um efeito de cross-mídia muito interessante. Muitos outros meios, rádios, televisões, revistas, diversos estados brasileiros, cidades grandes, cidades pequenas, passaram a pautar esse tema. Então, houve uma discussão muito maior na sociedade das questões relacionadas à síndrome de Down, à educação inclusiva e às obrigações que a sociedade tem com todos os seus membros, no caso específico, com aqueles portadores de síndrome de Down.